Tamo de volta aí depois dessa eliminação da Grande Conquista. E eu falei pra vocês que a Dona Geni ia direto pra mansão. Falei pra vocês no vídeo anterior. Aliás, sobre o vídeo anterior, eu tenho que pedir desculpas pra vocês porque acabou sendo uma live ao invés de um vídeo gravado. O que aconteceu foi, o YouTube estava demorando muito no processamento dos vídeos, deu algum problema, algum erro lá, e aí a gente não teve outra alternativa a não ser fazer uma live mesmo, transmitir tudo o que a gente já tinha gravado ao vivo. Mas funcionou de todas as maneiras, vocês deram a audiência de vocês ajudaram a gente e a gente tá aqui. Naquele vídeo eu falei para vocês que a Dona Geni ia ser uma das que ia direto para a mansão. As enquetes apontavam ela. A dúvida seria quem seria o segundo colocado. E aí eu fiquei espantado em descobrir que foi o Bruno Cardoso, o palhaço. Daqui a pouco eu mostro para vocês quem é. O cara que até alguns dias atrás estava lá só envolvido naquela treta com o Guipa e a Bifão, conseguiu superar o Guipa e foi direto para a mansão. Eu pensava que era o Guipa que ia direto para a mansão por causa de tudo, né? De tudo que ele fez, de toda a confusão que ele armou e tal. E vamos ser sinceros, a eliminação assim limou de uma só vez ali um monte de planta. Foi assim de uma só vez, 19 pessoas foram embora, das quais 17 eram muito plantas. Então a gente vai te contar um pouquinho disso, tá? E a gente vai ter que começar mesmo falando sobre o que aconteceu durante a madrugada. Porque lá na Grande Conquista tem algumas coisas que são interessantes. Eu já falei pra vocês que um dos principais problemas dos realities da Record é justamente a comida. Eles brigam muito por comida. Eles fazem muito essa treta por comida. Eles estimulam isso, né? Na Grande Conquista o Carelli faz isso, inclusive, de forma bastante sistemática. Vocês percebem aí. Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês o destaque da cesta que eles receberam de alimentos hoje de manhã, lá na Casa Azul. Então, durante a madrugada, a treta do Guipa, aquela treta lá do pão, rendeu bastante, viu? Rendeu muito. Porque ali o menino, o Bruno, tava comentando com o Michael, tava comentando também com o João Cowboy, de que tem realmente pessoas que estão comendo mais lá dentro da Casa Verde. E aí ele falou assim, eles nessa conversa, eles estavam falando, de fato, a gente sente muita fome aqui dentro, mas a gente tem que levar em consideração que a gente tá num reality show que é sobre isso e que, de fato, a gente precisa dividir, a gente precisa saber compartilhar, porque isso aqui é escassez. E aí o Bruno falou assim o seguinte, isso aqui é um jogo. Se você não tá disposto a passar a mesma fome que eu tô passando, você tem que pedir para sair. Ele falou isso em referência ao Guipa, porque o Guipa de tarde teve toda aquela treta envolvendo a história do pão, toda aquela treta lá de que ele comeu uma fatia a mais de pão e ele disse que essa fatia teria sido cedida pela Bifão. Só que a Bifão disse que não. Daqui a pouco a gente chega nessa história também. E aí os três ali, no meio dessa conversa, estavam ali tentando dividir o pouco da comida que eles tinham ali, para ver se os três conseguiam comer. Porque afinal, ali é um reality show de escassez. A vila não tem comida para todo mundo. E não se esqueçam, entraram 100 pessoas. Já uma semana depois, uma semana e meia depois da estreia do programa, já tem 50 pessoas. Ainda assim, é muita gente para se dividir comida, é muita gente, então não há como alimentar todo mundo. E esse reality show ele é interessante por causa disso. Ele mostra mesmo. Ele mostra que não tem como 100 pessoas ali conseguirem viver em harmonia quando é preciso dividir muita coisa, o básico do básico. E aí o Michael é esse que tá com a camisa cinza. Bruno é o que tá sentado aí na bancada. E o o Michael é o que tá de camisa preta, o João é o que tá com a camisa branca ali. Ele tá com a camisa preta e com a concha ali dividindo os alimentos. Aí ele mesmo falou assim, tem muita gente comendo muito mais do que eu tô comendo. Ele se referia mesmo ao Guipa, porque os dois são de malhação, os dois gostam de malhar, os dois comem demais por causa disso.
E aí até teve uma cena no programa que mostrou ali que o Michael chegou pro Gipp e falou: toma cuidado aí com as coisas que você tá fazendo com relação à comida, pode pegar mal e tal. Aí o Bruno confessou que ele tá chegando mesmo no limite dele, que ele tá realmente com muita fome, que ele tá passando mesmo, sentindo ali muita coisa, mas ele tá aguentando. E aí o Michael falou mesmo com todas as palavras que o Gipa é a pessoa que tá comendo mais do que todo mundo lá dentro. E de fato é o Gipa, tá? Ele reclamou, passou ontem, eu falei no vídeo anterior, tá aí em cima, que foi o Gipa que fez toda aquela confusão por causa de uma fatia a mais de pão. Não foi ele, obviamente, que começou, quem começou foi a Kátia. Mas aí ele estendeu o negócio por causa de uma fatia de pão. E aí hoje de manhã, eles recebem todos os dias a cesta de alimentos de reposição. Toda manhã quantidades diferentes, não é uma coisa fixa, tá? E aí o destaque foi para a cesta que foi para Casa Azul. Eles receberam aí todos os suprimentos para um dia. E aí quando a menina foi abrir, a JJ, ela disse ali, pegou um saco onde só tinha um quiabo. Aí disseram lá dentro: poxa, isso aqui é um desaforo. Ela até pega e coloca assim com a mão. É um desaforo isso que estão fazendo com a gente. Carelli faz isso mesmo com vocês, sério. Ele faz mesmo isso. E só não faz isso na Fazenda porque a Fazenda não é sobre isso, tá? Mas a Grande Conquista é sobre isso. Então tem gente aí que acaba comendo muito, mas muito pouco, acaba realmente emagrecendo, tanto que teve um depoimento da Gabriela onde ela diz que ela já percebeu que as roupas dela ficaram mais folgadas, porque eles estão comendo muito pouco. Realmente não dá pra todo mundo, não tem comida pra todo mundo. E aí o Jonas, que tava ali perto, falou assim que a situação já tá meio complicada, porque ele já tá com tanta fome que ele não tá mais conseguindo raciocinar, ele não tá mais conseguindo entender direito as coisas. Jonas é aquele rapaz que tá ali perto da geladeira. E aí ele fala que ele não tava mais conseguindo raciocinar direito, pensar direito, pela escassez de alimentos. Mas mesmo assim, eles disseram: bom, veio pouca fruta, veio pouco quiabo, tanto que a JJ falou que ela gosta de quiabo, mas tinha bastante proteína, tinha bastante carne, então tava tudo bem. Se tinha bastante proteína e tinha bastante carne, tava tudo bem. Aí hoje de manhã também rolou uma briga da Baronesa com a Geni. E foi por isso que vocês viram a cara da Dona Geni na hora que a Raquel anunciou que a Baronesa tinha voltado. Vocês vão entender agora o porquê. Hoje de manhã, a Geni estava preparando a comida. E aí a Baronesa diz que a Dona Geni não manda na casa. E aí a Dona Geni rebateu assim pra ela: você é invejosa. A briga das duas começou exatamente porque a Dona Geni reclamou que os vileiros tinham tomado leite a mais durante a noite e que não tinha sobrado nada para o café da manhã, pelo menos não o suficiente para todo mundo. E aí a Baronesa, que pegou um pouco do leite durante a madrugada, se sentiu ofendida com isso e falou assim pra Dona Geni: ó, tu não precisa falar isso pelas costas não. Se tiver que falar, fala de frente, fala na minha frente. E ainda falou assim: você não manda na casa, você não manda na comida. Todo mundo tem o direito de cozinhar. Não é só você que sabe cozinhar aqui. Não está escrito na placa Cozinha da Geni. E aí, de fato, não está escrito, mas desde o primeiro dia, a Dona Geni tem se oferecido para fazer a comida da Casa Laranja. Então, desde o primeiro dia, ela domina a cozinha. Tanto que nessa última distribuição de tarefas, o Manuelzinho colocou ela como a responsável principal pela comida. Exatamente porque ela é a pessoa que está fazendo isso. Ela é a pessoa que está ali comendo, está ali coordenando essas coisas. Aí a Baronesa disse que ela não gosta desse jeito da Dona Geni de pegar essas pequenas coisas e ficar jogando na cara dos outros, porque ela também sabe cozinhar e ela também sabe fazer comida. Só que às vezes ela não tem a mesma habilidade que a Dona Geni tem de fazer comida para todo mundo em uma quantidade certa. E aí a Dona Geni respondeu assim para Baronesa:
Você é uma invejosa, isso sim. Sério, a briga delas foi só por causa de um copo de leite. Só por causa de leite. Ela falou, não, porque eu tinha separado leite pra fazer o café da manhã pra todo mundo. E aí hoje de manhã, quando eu abri, não tinha comida pra todo mundo e tal. Tipo, ela tava realmente muito chateada por causa disso. E aí o Mad Show falou que realmente tem gente de fora que comeu assim, mais, um pouquinho a mais. Mas ainda assim não era pra causar confusão, não era pra ter uma confusão. E aí a baronesa resolveu então dar a ideia. Que tal a gente chamar todo mundo aí e perguntar quem foi que pegou o leite durante a madrugada? Só que isso obviamente não aconteceu, né? E aí, pouco depois dessa briga, a dona Geni ficou chorando ali no cantinho e disse assim que ela sentia essa energia pesada e negativa que estava rolando ali dentro da casa. Ela disse depois que a baronesa, né, disse que a dona Geni não é a dona da Casa Laranja pra mandar em tudo na cozinha, ela chamou a Bruna e o Rafinha e desabafou com eles, dizendo que ela só fala o necessário com a baronesa. E que ela diz que ela não se acha a dona da casa e a dona das coisas ali. Que a única pessoa que é a dona das coisas dela é Deus e ela não é puxa-saco de ninguém. E que ela apenas estava tomando conta da cozinha porque foi isso que designaram ela para fazer. E aí a baronesa ficou enchendo o saco dela o dia inteiro. Então ela não estava mais aguentando isso, não estava mais aguentando essa situação. E aí ela falou assim uma frase que ela sentia quando a pessoa não estava sendo de verdade com ela, quando uma pessoa tem uma energia negativa. Sim, ela disse que a baronesa tinha uma energia negativa. E aí a dona Geni disse que ela é uma pessoa de verdade, mas que ela não guarda nada pra si. Que quando é preciso falar e jogar na cara, ela vai e faz isso. Que ela não tem medo, ela não tem nenhum motivo pra esconder nada de ninguém. Ela vai e fala. E aí pronto, a baronesa já tinha ficado chateada com a dona Geni por causa do começo dessa briga. Ela foi falar com a Isane. E aí ela disse que ela percebeu que a dona Geni desmerece as pessoas. Como se a dona Geni tivesse dito que as outras pessoas não sabiam cozinhar tão bem quanto ela. E aí a baronesa disse assim que ela não vai abaixar a cabeça para uma mulher. Ela disse isso mesmo pra Isane. Eu não baixo a cabeça pra homem, eu não vou baixar pra mulher. E se ela tá querendo criar problema comigo, eu também vou criar problema com ela. E depois ela confessou que ela tinha boas intenções ali em fazer o rodízio das pessoas que iam cozinhar. Que ela queria que a dona Geni tivesse mais descanso, porque ela tá na cozinha desde os primeiros dias. Só que ela não gostou da forma como a dona Geni tratou ela, porque a dona Geni tratou ela, pelo que ela falou, pelo que ela deu a entender, com soberba, porque ela não gostou nem um pouco disso. E aí ela falou que a dona Geni quer mandar na casa e que ela desmerece as pessoas que estão dentro da casa. Aí ela disse, imagina se eu vou deixar essa louca fazer comida. E foi assim que ela falou da MC Mari, foi assim que ela contou toda essa treta, né? E aí ela diz assim, ela tava contando, tá? Que a dona Geni falou isso. A dona Geni falou que ela não queria que a MC Mari fizesse comida pra ela. Então ela diz assim, como é que a gente pode fazer as coisas aqui sem dar oportunidade? Como é que ela quer que os outros se desenvolvam aqui se eles não têm oportunidade pra isso? A dona Geni controla a cozinha, controlava pelo menos desde o primeiro dia. E se ela já é assim na vila, imagina quando ela chegar na mansão. Eu acho que vai ser realmente interessante esse momento. Aí teve um outro momento de tarde também, em que a Edilane explica as indicações que ela fez para a zona de risco. Na verdade, as indicações de quem ela salvou da zona de risco, que foi a que ela fez nessa última vez. Aí ela disse que ela ficou incomodada com as insinuações que fizeram sobre ela, sobre o Luciano, de que os dois teriam se alinhado para fazerem as indicações ali
para a zona de risco, mais ou menos como a própria, inclusive, acusou o Dialbu e a Gabriela de terem se alinhado na hora de puxar ela para Casa Laranja. Tipo, esse discurso para ela só funciona se for com o Lucas e com a Gabriela, mas não funciona se for com ela e com o Luciano, né? E aí ela disse que não teve, de fato, nenhuma conversa com o Luciano para que ela indicasse as pessoas que ela quisesse indicar. Ela indicou porque ela quis, ela indicou as pessoas que tiveram ali algum tipo de proximidade com ela e deixou na zona de risco as pessoas que não tiveram destaque no jogo, ou então as pessoas que se consideravam como donas da mansão. E ela falou uma coisa que no fundo eu tenho que concordar com ela, né? Que é muito injusto a essa altura da vila, que já está se aproximando da final, terem pessoas que ainda não enfrentaram a zona de risco para valer, a zona de risco com votação do público, que isso realmente não é tão justo assim. Eu tenho que concordar com ela. Vai faltar uma semana, na próxima quinta o povo tá indo para a mansão e ainda tem gente que não enfrentou a zona de risco para valer, que ainda não passou pela votação do público. Então, realmente é preciso a gente ver como essas coisas vão caminhar. E aí o Felipe, que estava deitado ali na cama, disse que a estratégia dela foi realmente muito boa. A estratégia dela de botar as pessoas ali foi bem pensado, que ela realmente colocou pessoas na zona de risco que ainda não tinham parado lá, que ainda não tinham enfrentado o voto do público. E aí depois disso ali, a dona Geni começou a reclamar de novo e relembrar toda a história. E aí ela falou, por que não falam na minha frente as coisas que tem que falar pra mim? Só porque eu sou a mãe da Jaqueline? Então ela falou que ela não gostou da atitude da baronesa. Ela disse, por exemplo, que os vileiros não estão sendo totalmente verdadeiros com ela, porque nenhum deles ali, dos colegas, tem coragem de falar na cara dela, porque ela é a mãe da Jaqueline, da campeã da Fazenda 15, e que só falam dela pelas costas. Eu não sei de onde ela tirou isso, mas enfim, ela falou isso aí pro Mad Show, né, que foi eliminado ainda agora. E aí ela falou que ela fica triste das pessoas quererem tirar ela lá da casa, porque ela se acha a dona da cozinha, que isso tava doendo nela, que ela tava muito chateada das pessoas pensarem isso dela. Enfim, esse foi o motivo aí da treta. E aí no programa ao vivo, eles relembraram toda essa história que a gente acabou de te contar. Então eu vou só te pegar alguns destaques que eu não falei, porque afinal nem tudo o que a gente vê no Play Plus 24 horas está disponível na televisão, e nem tudo o que passa na TV aberta, na Record, é o que a gente viu. Vamos já falar sobre isso. A Raquel já começou o programa indo direto falar com os vileiros, né? E aí ela perguntou logo pro Guipa se o Guipa se arrependia de ter se jogado na zona de risco por causa da tentação que ele passou. E aí o Guipa disse que ele não se arrepende porque ele caiu na zona de risco. Ele ainda disse mais, que ele estava se sentindo numa zona de conforto. Ele ainda depois deu uma indireta pro pessoal da Casa Verde e disse que ele tinha orgulho de ter enchido a Casa Verde de comida. O pessoal da Casa Verde, só olhando lá, né, pra quem tava vendo na TV aberta ou no Play Plus, o pessoal da Casa Verde não gostou muito dessa indireta dele. Aí depois ela foi falar com a Cibele. Aí ela perguntou pra Cibele sobre a convivência com os vileiros dentro das casas, se é realmente muito mais difícil viver em comunidade ou o mais difícil da Grande Conquista são as provas. A Cibele disse que é a convivência com as pessoas. Aí ela disse que tá faltando muita coerência, tá faltando muito bom senso e que tem gente que tá lá dentro da Grande Conquista e não sabe o que tá fazendo lá. E aí depois ela foi falar com a baronesa. E aí ela perguntou assim pra baronesa sobre as oportunidades que o programa dá. E aí a baronesa disse que não dá pra deixar passar nenhuma oportunidade, que não dá pra deixar de aceitar nada que o programa oferece lá dentro. Ela falou que as oportunidades vêm e passam muito rápido. E aí ela lembrou que o Fábio poderia ter aceitado
os 10 mil reais e caído na zona de risco. Já que uma vez que ele ia cair mesmo na zona de risco, que era inevitável, então que ele tivesse aceitado esse dinheiro de qualquer forma, porque pelo menos ele estaria na zona de risco com dinheiro. E olha a cara do Fábio quando ele riu do que a baronesa falou. E de fato eu não tenho como discordar da baronesa, né? Se ele tivesse aceitado, ele foi eliminado. Ele poderia pelo menos ter 10 mil reais. Ele poderia ter sido mais esperto, mas não foi, né? Ficou com medo disso. E aí, vamos relembrar como é que foi toda a treta do pão. Como começou essa treta do pão. Essa treta do pão começou quando a Esté estava falando com a Kátia sobre o pão a mais que o Guipa comeu. Só que eu não tinha entendido como foi que o Guipa entrou nessa história. Ela estava dizendo que viu que o Guipa comeu a mais e que o Guipa teria dito que ele comeu uma fatia de pão que era da Bifão e que segundo ela, aliás, que segundo ele, a Bifão teria dado para ele. E aí elas estavam conversando sobre isso quando o Guipa sai de dentro do quarto e ouve elas falando dele, falando sobre as fatias de pão. E ele vai tirar satisfação e ele diz mesmo, ó, eu peguei uma fatia de pão que a Bifão tinha me dado. E aí só que a Bifão, quando foi confrontada ali com a Kátia, ela falou que ela não tinha comido pão, que ela não tinha pegado o pão pra ela. Então ficou meio parecendo assim, ó, o Guipa tá meio que mentindo nessa história toda. Foi por causa dessa afirmação dela que ele teve lá a ideia de entrar dentro do mercadinho e pegar mais alimentos para dentro da casa, levando mais uma punição. Foi por causa disso, tá? Porque a Bifão negou que ela tivesse dado pão, que ela tivesse uma fatia de pão. E aí depois mostraram lá as brigas que ele teve, mostrou lá uma briga que ele teve com os meninos, depois a briga que ele teve com o Rambo, eu já falei disso nesse vídeo aqui. Então esse trechinho aí em que ele tava se acertando com o Rambo, eu não tinha visto no Play Plus. E foi o que o Rambo falou, que o Rambo quer viver em paz ali dentro, que ele quer ser um exemplo nesse programa e que ele quer deixar um exemplo ali de viver em paz, um exemplo de tolerância, um exemplo de boa convivência. E aí aconteceu o que eu já tinha falado pra vocês. Os dois aí se abraçaram e voltaram às boas. Lá na Casa Laranja, eu ainda não tinha visto essa cena, tá? Ontem à noite, por causa da tentação que os donos passaram e eles pegaram os 5 mil reais, as camas estavam interditadas. Então as camas interditadas já deixaram o clima bem ruim hoje de manhã por causa da briga lá da dona Geni. Só que antes de dormir, a Bruna Bernardi ficou irritada porque pegaram o colchonete dela e jogaram as coisas dela no chão. E ela disse que não gostou nada disso, das pessoas pegarem o colchonete que ela tinha separado e jogar as coisas dela no chão. Que isso não era de convivência, isso não era pra ninguém fazer, que tinha que ter respeitado o espaço dela. Enfim, ela tá num reality show ali com um amontoado de gente, não teria como ter esse respeito todo que ela espera, né? Mas ela ficou bastante chateada com isso. Mas reclamou muito também, por causa das pessoas que mexeram nas coisas dela. E aí depois disso, né, a Raquel voltou e foi falar com algumas pessoas da casa em específico. Ela começou pela Casa Azul. Aí lá na Casa Azul, ela chamou a Andréia e perguntou assim pra Andréia como é que ela tá lidando com a escassez de alimentos da vila. A Andréia respondeu, eu tô com muita fome. Sério, ela falou isso. Aí depois ela disse, não é bem assim e tal, que a gente precisa saber fracionar os alimentos, saber dividir. E aí a Raquel até perguntou assim pra ela, será que tá funcionando essa divisão toda que vocês estão fazendo aí? Aí ela falou, disse que sim, tava funcionando, não me parece, né? Porque a Casa Azul teve briga por causa de alimento hoje à tarde. Daqui a pouco eu te explico isso. E aí depois ela foi falar com a Casa Verde. Aí ela chamou o João para conversar. Aí ela perguntou pro João qual é a melhor estratégia para se chegar na mansão. A estratégia que ele tá fazendo ali de se esquivar dos conflitos ou a estratégia que o Guipa tá fazendo de enfrentar os conflitos de frente.
O João respondeu que para ele, pelo menos para ele, o mais eficiente está sendo se esquivar dos conflitos, que é muito mais fácil para ele se esquivar do que enfrentá-los, né? Ele já deu um indício aí que vai ser difícil ele ir para a mansão e querer entrar numa treta, né? Eu espero que o público saiba escolher muito bem. Aí depois ela foi falar com a Isane. Só que a Isane estava tão nervosa que ela não conseguiu responder. A Raquel perguntou para a Isane se ela foi bem recebida pelo dono que a recebeu ali, né? Que foi o Dialbu. Aí a Isane estava muito emocionada, que ela mesma falou, eu não consigo responder. Só que aí ela depois disse que ela gostou da recepção de alguns colegas, mas não gostou da recepção do Dialbu. Inclusive naquela zona de risco ela tinha falado que ele era o cacique, que ele tinha que ir atrás do convidado e não o convidado que tinha que ir atrás dela. Fez o que ela falou naquela semana lá. Então ela não tava muito emocionada por causa disso, ela realmente se emocionou demais. E aí, de novo, quando eles foram ali, mostraram como é que tava toda a vila, mostraram como é que estavam as pessoas ali. Teve uma briga ali, um momento em que o Bruno, esse rapaz aí, tava falando assim com as atitudes do Guipa. Ele falou assim que não adiantou de nada o Guipa tentar se resolver com ele, que não adiantou de nada o Guipa tentar se desculpar se ele tá fazendo as mesmas coisas com o Rambo. E aí ele disse que o Guipa já pediu desculpas tantas vezes para ele, só que o Guipa continua fazendo a mesma coisa, só que o Guipa continua ali criando as mesmas coisas. Só que aí o João também disse que foi a mesma coisa que ele sentiu com relação ao Danese, porque ele lembrou que o Danese tinha prometido para ele que não ia indicá-lo para a zona de risco. Então ele falou assim, ó, palavra aqui não vale muito não, o que vale aqui é a atitude da pessoa. Porque o Danese disse que não ia me mandar para a zona de risco e no final ele acabou me mandando para a zona de risco. E aí o Michael, esse de preto aí, até falou uma coisa lá sobre o Guipa, sobre essa situação toda que estava rolando ali e que ele realmente estava começando a achar estranho esse comportamento do Guipa, que era o Guipa que estava realmente provocando várias situações ali de conflito dentro da Casa Verde. O Guipa pelo menos entendeu qual é o papel que ele tem que ter dentro de um reality show, né? Ele tem que provocar o conflito. Se não provocar o conflito, vai ser um monte de planta. E aí, o programa mostrou de novo, tá? A briga da baronesa com a Geni. Então, tipo, eu não vou falar muito sobre isso, porque você pode voltar um pouquinho no vídeo que você vai entender melhor. E aí, antes da eliminação da zona de risco, a Raquel foi perguntar ali para cada um dos antigos donos quem eles queriam que fossem eliminados da mansão. E aí, como é que as coisas aconteceram? Ela perguntou para Edilane, aí a Edilane disse que ela não queria que o Albu voltasse da zona de risco, porque o Albu puxou ela para Casa Laranja por influência de outras pessoas, e aí que as outras pessoas consideraram ela como fraca, e que por isso ele a colocou na zona de risco, então ela queria ele fora da vila. E ele estava ouvindo do outro lado, né? Ele meio que nem ligou pro que a Edilane disse sobre ele. E aí depois ela foi falar com a Jaline. Aí ela perguntou assim pra Jaline quem não queria que ela voltasse da zona de risco. Aí ela disse que por ela não tem problema com ninguém lá dentro da casa, que ela chegou ali e todo mundo recebeu ela super de boa, mas que ela não tem tanta proximidade, intimidade com a Cibele. Aí a Raquel até perguntou assim, você não tem nada contra, mas você também não tem nada a favor a ela. E realmente não tem, tá? Nem contra, nem a favor. Ela só citou a Cibele por citar. E aí o Luciano disse ali, deu uma enrolada, né? Quando a Raquel perguntou quem ele não queria que voltasse da zona de risco. Aí ele falou que não queria que voltasse o Guipa, porque o Guipa tá com muita fome e já ganhou um bom dinheiro na dinâmica, então ele pode sair satisfeito do programa.
E o Guipa lá fora tava ouvindo tudo isso, né? Tipo, não é a melhor coisa a se dizer, né? Não é uma das melhores coisas que você pode falar nesses momentos aí. Aí depois a Raquel começou a fazer todo o discurso ali sobre o momento ali que eles estavam vivendo. Contou ali sobre como é que as coisas estavam, ela citou a Fazenda, ela citou, por exemplo, as coisas que ela viveu na Fazenda, ela foi citando ali, por exemplo, o Lucas, que ela falou que não tem problema você desistir do jogo se você chegou no seu limite, não tem problema você assumir que você tem problemas dentro de um reality show e que tá tudo bem se você chegou no seu máximo, porque é assim que funciona. E aí ela começou a anunciar os nomes das pessoas que foram salvas pelo público, tá? Aí, quem foi o primeiro a ser salvo foi o Rambo. Depois dele foi o Lipe, esse rapaz de branco ali. Depois a Bruna Bernardi. Aí depois a Cacau. Depois o Guipa. Aí depois do Guipa, só cortar aqui antes, porque eu tive que tirar um pouquinho da sequência, porque eu tenho que fazer uma reclamação aqui do Play Plus. O Play Plus não está mostrando o sinal da Record aberta, então a gente tem que pegar as imagens da Record aberta de outra fonte, e aí na hora da gente montar o programa aqui, as coisas ficam mais complicadas, até saem um pouquinho de ordem. E aí, esse foi o recado que cada um dos dois, tanto o Céu quanto a Anaí, falaram lá sobre quem eles não queriam que entrasse na Fazenda e sobre as expectativas que eles tinham para Mansão. E aí o Céu disse que espera que a participação dele na Mansão seja para ele fazer o bem, seja para ele fazer altruísmo, sem pisar em ninguém, que ele quer ir lá para se divertir, para fazer as dancinhas dele, como ele faz aqui fora. E aí quem ele não quer encontrar na Mansão é o Haddad, porque ele considera que ele seja uma pessoa muito forte, que é uma pessoa que consegue influenciar muito mais além do círculo aonde ele está, e que isso mexe com a liberdade de expressão dele. Aí também ele citou que não quer encontrar a Michelle por causa de uma brincadeira que ela fez com a comida, que isso mexeu muito com ele, e citou o Dialbu, que o indicou para a zona de risco. Essas 3 pessoas que ele não queria ver. Aí a Anaí disse que espera que a participação dela na Mansão seja de muito coração, de muita entrega, mas também de muita verdade. Aí ela falou que ela não deita pra ninguém e que todo mundo já viu ela dentro do reality, todo mundo já viu como é que ela tá vivendo ali, como é que ela se posicionou e que ela não vai deitar pra ninguém, que ela vai tretar sim se precisar tretar. E ela falou que ela não quer encontrar o Dialbu porque a indicou pra zona de risco, que ela também não quer encontrar ele porque ele é influenciado. E também ela deseja que a Lisiane seja eliminada, porque a Lisiane quer arrumar confusão com todo mundo e citou a cobra caninana da Vanessa, que ela espera que saia numa zona de risco, porque descobriu que a Vanessa agiu com ela de uma forma e pelas costas agiu de outra. Pelas costas, a Vanessa teria falado mal dela. Como não tem essa cena, eu não tenho como dizer se a Vanessa falou ou se não falou mal dela, né? E aí, voltando lá para os salvos do público. Depois do Guipa, quem foi salvo pelo público foi a Tati Pink. E aí, depois da Tati Pink, o Heitor. Esse Heitor é uma planta, tá? Eu juro, eu não sei quem é ele. Não tenho nada contra, não tenho nada a favor. Só não sei quem é Heitor. Mas ele agradeceu aí ao Pará, igual a Tati Pink, que também agradeceu ao Pará. Aí depois foi a Bifão, que se salvou. A Baronesa também se salvou. Veja a cara aí do momento que a Dona Geni ficou quando a Baronesa voltou. Ela não gostou que a Baronesa voltou. Olha a cara dela, ela não gostou. E eles fizeram questão de filmar a cara dela, a reação dela no momento que a Baronesa foi anunciada. Aí, depois da Baronesa, foi o Lucas Dialbu. E por último foi a Lisiane Gutierrez. Aí a Lisiane Gutierrez até gritou assim:
Mentira que vocês me salvaram. Mentira que eu vou voltar da zona de risco. É mentira isso. Era verdade, né? Obviamente que era verdade. Ela voltou, mas ela não conseguia acreditar que ela tinha voltado. Porque na Fazenda, ela foi a primeira eliminada, na Fazenda 13. E aí, a Raquel começou a falar o nome de todo mundo. Ela disse que Amanda, Bruninho Mano, Bruninho Cardoso, Carolina, Cibele, Dani, Dona Geni, Fábio, Rani, Jéssica, Luciana, Madi Show, Michele, Nádia, Preta, Esté, Vanessa, Vinícius e o Ellen foram eliminados. Agradeceu a participação deles lá na Grande Conquista, agradeceu as coisas que eles viveram ali e tal, e mandou eles saírem do programa. E aí a Dona Geni agradeceu, beijou ali o chão e tal, tava feliz por ter participado do programa. E depois que eles saíram, o pessoal lá da vila foi chamado para comemorar, para ver como as coisas estavam ali. E aí colocaram lá o placar. Tinha 69 pessoas na vila, agora tem 50 pessoas. Todos eles comemoraram porque só faltam 7 dias para começar a fase da mansão. E aí a Raquel anunciou quem seriam os salvos do público direto para a mansão, os 2 mais bem votados. Eu juro que eu fiquei espantado quando ela citou o Bruno Cardoso, que é o palhaço, que entrou vestido de palhaço, tá? Primeiro porque ninguém conhece, ninguém sabia quem era ele. E depois, assim, por causa da briga que ele teve com o Guipa. Só que aí, pensando melhor, pode ser que ele tenha sido salvo exatamente por causa dessa briga que ele teve com o Guipa. O público meio querendo medir forças, aí uma torcida querendo medir forças com a outra. Dona Geni, pra mim, não era nenhuma surpresa. Eu já tinha falado que ela ia direto pra mansão, então pra mim tava tudo certo. Dona Geni direto na mansão. E ela só vai descobrir, obviamente, quando ela amanhã for dar o depoimento dela. E aí ela vai receber o bilhete dourado ali, onde diz que ela já tá direto na mansão e tal, enfim. Amanhã a gente vai contar isso aqui pra vocês. E aí, como eu falei pra vocês, hoje à tarde rolou uma treta generalizada por causa de alimentos na Casa Azul. Essa treta não foi exibida na Record, tá? Isso só vai ser exibido no programa de amanhã, pra vocês verem o quanto eles estão atrasados com relação ao que a gente vê no Play Plus. E o que foi que aconteceu? Não se esqueçam que esse rapaz, o Thiago, já tinha brigado lá dentro por causa do que eles esconderam pó de café e uma laranja dentro de um dos armários. Então foi uma treta toda que eu já te contei nesse vídeo aqui. Então essa treta foi revivida. E aí a MC JJ fez uma brincadeira e escondeu outro limão. E o Thiago não gostou nem um pouco disso. Aí ele começou a dizer pra ela por que ela estava fazendo isso, por que ela escondeu o limão, por que ela estava brincando com essa situação, sabendo que eles já tinham passado por tanta coisa complicada ali dentro, exatamente por causa de um limão escondido. E aí ela disse que não fez isso por mal e que ela fez porque era uma brincadeira e que ela guardou o limão porque ela também queria fazer um negócio pra garganta, porque alguém tava reclamando de dor na garganta. E aí a JJ começou a gritar, começou a dizer que o Thiago não fizesse isso com ela, porque ela não tava escondendo comida de ninguém, que não tinha sido ela que tinha guardado o café, que tinha guardado a laranja, que não era ela que tinha escondido nenhum alimento ali dentro. E aí, pronto, meteram até o delineador no meio da história, né? No meio dessa discussão, a JJ acusou a Gabriela de ter roubado o delineador dela. Aí a Gabriela se meteu ali no meio e disse: eu não peguei teu delineador, coisa nenhuma, não peguei as suas coisas. Quem perdeu as suas coisas foi você que esqueceu aonde você colocou. Então foi uma briga assim por causa de alimentos que virou ali um problema que envolveu até um delineador. O que um delineador tem a ver com limão e com café? Só na Grande Conquista que você vai ver a conexão dessas palavras, né? A conexão dessas coisas. Aconteceu isso tudo lá mesmo. Aí o Izumed é o rapaz tatuado ali no canto,
ele diz assim, poxa, vamos evitar a brincadeira, vamos evitar as coisas, vamos evitar criar mais problemas aqui e tal. Aí a JJ disse que ela não escondeu nada de ninguém, que não tinha sido ela que tinha pegado café, que não tinha sido ela que tinha escondido nenhum alimento lá dentro, que ela só pegou o limão agora e eles estavam criando um problema por causa disso. Aí o Thiago falou pra ela não brincar com essa situação, porque eles já tinham vivido isso antes e que isso não estava completamente resolvido, enfim. Eles continuaram discutindo ali. Aí a coisa diminuiu um pouquinho ali, o clima baixou, só que depois a treta foi piorando mais, né? Foi piorando mesmo, porque todo mundo tava batendo boca nesse momento aí, que você não conseguia entender o que todo mundo tava falando, você não conseguia entender nada, pra onde a coisa tava começando, pra onde a coisa tava indo, você não conseguia entender. A única coisa que a gente conseguiu entender é que o delineador ali que a JJ acusou a Gabriela de ter roubado foi, assim, um dos motivos do porquê essa confusão toda começou. Porque, afinal, no mesmo dia que ela acusou, porque isso ela já tinha acusado antes, tá? Naquele dia, ela também tinha acusado outras pessoas de terem roubado coisas dela. Quando, na verdade, ela tinha escondido tudo dentro do baú. Mas aí, quando interessa, né, ela joga isso na cara das pessoas, ela joga isso. Aí teve xingamento ali, que teve xingamento entre o Izumed e o TH, que eles estavam servindo menos comida para os colegas, que eles não estavam prestando atenção na distribuição dos alimentos. E aí depois o Izumed foi falar assim com o Thiago, por que você começou essa briga? Você poderia ter chamado ela para conversar em particular, não precisava disso. Aí o Thiago falou que ele fez, que ele chamou, só que ela não quis ouvir. E aí a JJ começou a gritar ali, dizendo, eu não escondi comida de ninguém, eu só peguei o limão pra brincadeira, pra falar pro Jonas que ele estava mentindo, não sei o quê, eu não peguei comida de ninguém, não tô comendo a mais do que ninguém aqui dentro. E aí depois o Fernando é aquele rapaz que tá bem ali no canto da tela, ele disse assim, você tá doida, você tá maluca, você não devia ter criado esse problema aqui, você não devia ter trazido isso pra cá, você não devia ter arrumado o problema, e mandou ela ir se tratar no final, mandou ela se acalmar e ir se tratar depois de tanta treta que eles viveram ali dentro. Sério, foi a maior confusão, isso tudo aconteceu hoje à tarde. Como vocês perceberam, A Grande Conquista é um reality show que vive à base de tretas. E é pra isso que eles fazem a escassez dos alimentos ali. É pra isso que o Carelli faz do que ele faz. Porque é só assim que as coisas funcionam lá dentro. É só assim que vocês vão ver eles entregando alguma coisa. Isso pra mim é o que o BBB precisa fazer. Ele precisa estimular um pouquinho mais essas tretas. Não tô dizendo que precisa chegar na baixaria, tá? Porque até esse momento aí, a única baixaria que teve na Grande Conquista ali foi uma outra briga. No geral, é brigas por coisas simples. Isso devia também acontecer no BBB, né? Eu acho que o Boninho devia se inspirar aí no Carelli, a forma como ele conduz a Fazenda e a Grande Conquista, e fazer isso no BBB. Estimular um pouquinho essa briga por comida, essa briga por coisas triviais e simples. Renderia bastante, a gente teria bastante conteúdo para falar. Bom, amanhã é sexta-feira e na sexta-feira deve rolar a tentação, deve ter mais uma festa aí pra eles, com mais uma consequência. Então amanhã a gente fala sobre isso. E aí, no sábado, provavelmente a formação de uma nova zona de risco. Mas isso aí a gente conta lá na frente. Amanhã a gente traz a repercussão também aí da eliminação dessas pessoas e como é que as coisas se ajustaram por lá. Beijo pra vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.